Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Lolita, tá? Eu não fiz nenhum roteiro para falar sobre esse livro. Eu sempre faço as minhas anotaçõezinhas e tal. Este livro eu comecei a ler, eu não anotei nada, porque eu não tinha lido antes, mas eu já sabia mais ou menos da história. Então eu quis fazer uma leitura assim corrente, sem anotações, porque eu sabia que se eu começasse a anotar, eu iria anotar 1000 coisas. Vocês sabem, eu sou suspeita para falar sobre esse tema, pela minha história de vida, por ter trabalhado mais de 3 décadas em penitenciárias e algumas delas até de alta segurança, por ter entrevistado já dezenas, posso até dizer centenas, porque foram 33 anos desses maníacos sexuais, pedófilos, psicopatas e etc, etc. Então, nesse livro aqui, Lolita, eu quero começar a dizer assim, ó, longe de ser um amor de um adulto por uma criança de 12 anos, longe de ser um amor, porque por mais que a literatura em determinada época, sei lá, tenha romantizado esse tipo de relacionamento, a gente sabe que não tem nada a ser romantizado um adulto ter uma relação amorosa e sexual com uma criança de 12 anos, né? Eu digo romantizado porque o Humbert, o protagonista dessa história, volta e meia ele quer dizer que a sua patologia ou a sua pedofilia não tem nada de doentio, volta e meia ele diz, porque isso é coisa de poeta. E lá nas entrelinhas ele faz referência, porque o livro é cheio de referências à literatura, cheio de referências. E posso dizer assim que 90% das referências tem direta ou indiretamente um componente de pedofilia. Porque lá pelas tantas ele faz uma referência, algumas até bem veladas, outras bem explícitas, como por exemplo a Charlie Chaplin, que a gente sabe que também teve caso com moças muito novinhas, com crianças, né? Por mais que Charlie Chaplin tenha sido um gênio, a gente sabe também pela biografia dele que ele também tinha uma queda por meninas, crianças. Ele faz uma referência, por exemplo, a Beatriz, a amada de Dante. Volto a dizer, algumas referências veladas, algumas referências mais explícitas. E a gente sabe também pela história que a Beatriz tinha 9 anos, 9, quando Dante se apaixonou por ela, e assim por diante. Mas assim, ó, eu não gosto muito de fazer resenha, porque eu acabo, não sei fazer resenha sem dar spoiler. Mas esse livro, Lolita, do Vladimir Nabokov, como ele já caiu no domínio público praticamente desde o seu lançamento em 1955, ele já tem spoiler em tudo que é lugar, né? E o próprio prefácio dele não deixa de ser um spoiler, porque no prefácio já mostra que o Humbert, Hamburg, ele dava vários nomes para ele mesmo. Ele já morreu do coração, morreu de uma trombose, ou as duas coisas juntas, e daí ele deixou um testamento para o advogado dele, que venha a ser primo
editor ou do diretor de uma editora, alguma coisa assim. Então esse advogado dele passa os manuscritos de Lolita. Ele até colocou, pediu que fosse publicado com 2 títulos, ou com Lolita ou com o Viúvo de Cor Branca, alguma coisa assim, tá? Logicamente que tudo isso o Nabokov inventou o personagem, né? Inventou esse advogado do Humbert, inventou esse primo do advogado, que seria o editor. O próprio prefácio já faz parte do livro. A gente, quando começa a ler prefácio, às vezes pensa que realmente aquele editor existe, e 99,9% aquele editor existe. Mas ali não, tudo faz parte do livro, desde o prefácio. Então o livro, de certa forma, já dá um spoiler dizendo que o Humbert acabou sendo preso por um crime. E daí ele começa a relatar toda a vida dele e mostrar como é que aconteceu, e ele faz uma espécie de defesa. Eu digo que ora ele faz uma espécie de defesa e ora ele faz uma espécie de confissão, porque de vez em quando, de uma forma velada ou de uma forma explícita, porque ele vai variando, ele também se autoanalisa como um animal, ele se analisa como uma pessoa violenta, porque lá pelas tantas ele diz assim: depois de uma manhã de sexo violento, ou depois de uma manhã de amor violento, ele então dá a entender que realmente, para ele ter uma relação sexual, uma relação carnal com uma criança de 12 anos, ele também tinha que usar de violência. E ele sempre mostra assim que a menininha, a Lolita, que era a Dolores, estava sempre chateada, estava sempre de mau humor. Aí ele tinha que dar muitos presentes para ela se animar um pouco. Então é bem aquela sedução do pedófilo em relação à criança. Tem que dar muitos presentes para a criança, tem que agradar muito a criança, para que a criança permita alguma aproximação. Então esse livro, gente, o Lolita, é um livro muito pesado, e eu li nessa edição de 1981, e aqui ainda, nessa edição de 81, ainda fala a alegre e ao mesmo tempo trágica paixão de um homem culto, um artista desprovido de arte por uma atraente garota norte-americana, uma linda ninfeta. Mas o que é isso, gente? Em 1981 ainda colocavam isso, a alegre e ao mesmo tempo trágica paixão de um homem culto por uma atraente garota norte-americana. Era uma criança, não era uma atraente garota norte-americana. E ainda continua aqui na capa do livro: estranha história de amor que retrata diferentes localidades e costumes americanos. Retrata essas diferentes localidades e costumes americanos porque ele vivia fugindo, ele vivia em fuga com a Lolita. Ele usou bastante do dinheiro dele, da herança dele, para andar de cidade em cidade com a criança, para poder abusar livremente dessa criança. E diz assim: o delicado tema é tratado com tal maestria que o valor literário sobrepujou o escândalo inicialmente suscitado pela obra. E só podia ter sido um escândalo, né? E hoje eu acho que seria um escândalo maior ainda, porque a gente sabe que lá, quando foi publicado em 1955, antes até de eu nascer, eu sou de 58, ainda era comum a gente ver, né,
as mulheres se casarem muito cedo. Então, com um pouquinho mais do que a Lolita, 13, 14, 15 anos, tinha muitas meninas, né, crianças que se casavam. E nem é o caso aqui da Lolita, porque ela não se casou, ela não queria aquele relacionamento não foi um relacionamento, vamos dizer assim, previamente combinado. Não que se fosse previamente combinado, seria lícito, seria legítimo, seria humano, não seria igual. Mas eu quero dizer que mesmo naquela época, ele fugiu aos costumes, mesmo naquela época. Porque naquela época era comum as meninas se casarem cedo, com 13, 14, 15 anos, e não serem raptadas por um adulto que sai a viajar pelo mundo para poder abusar livremente da criança. Porque como ele se casou com a mãe da Lolita, e a mãe da Lolita morreu em situação meio duvidosa, que não vou contar também, ele ficou, entre aspas, o pai adotivo da Lolita e pôde viajar livremente com a Lolita. Não vou dar detalhes do livro, mas como eu disse no meu Instagram, quem quiser saber como funciona a mente de um pedófilo nojento, que aqui não tem nada de amor, não tem nada de paixão, tem de doença. Quem quiser saber como funciona a mente de um pedófilo nojento, então que leia esse livro, que esse livro vai mostrar isso. É a cabeça de um psicopata pedófilo. A gente não pode naturalizar, a gente tem que ter uma maturidade literária para saber que aquilo ali é um personagem que o Nabokov criou para narrar aquela história horrorosa. E a gente não tira o mérito do Nabokov, a gente não tira o mérito da literatura russa, que é uma literatura muito rica, que é uma literatura muito boa de se ler. E o próprio texto do Nabokov é muito bom de ler, porque ele consegue escrever todo esse livro, ele consegue descrever essa barbaridade sem usar um único palavrão, sem usar uma única cena explícita. Fica tudo implícito ali no livro. Não é aquele tipo de livro que a gente vai ler, que tem cenas de sexo isso, ou cenas de sexo aquilo, ou descrições. Não tem. Fica tudo nas entrelinhas ali, fica tudo implícito, mas mesmo assim é um peso, porque a gente entende o tempo inteiro que o Hubert, o protagonista, está abusando da menininha o tempo inteiro, tá, gente? Então esse livro aqui que eu acabei de ler, como eu disse para vocês, eu li assim sem marcar nada. Esse livro até é do meu filho, li sem marcar nada, achei um pavor isso que está escrito aqui, que eu li para vocês. É daquela coleção antiga da Editora Abril, é lá do início da década de 80, 1980, tá? Então, como a gente sabe, o Vladimir Nabokov é um escritor russo. Ele nasceu em 1899, foi falecer só lá na década de 70, 1970, alguma coisa. E ele teve uma produção bem boa de livros, de artigos, de traduções. Inclusive foi ele que traduziu o Alice no País das Maravilhas para a literatura russa. E a gente sabe que também tem um componente aí de pedofilia, né? Quem estuda a teoria da literatura sabe, no Alice no País das Maravilhas, até a própria vestimenta da Alice, mas não vamos entrar em detalhe,
porque a gente não está falando em Alice no País das Maravilhas, a gente está falando em Lolita, tá? Quem já leu o livro, deixa algum comentário ali o que achou sobre o livro, tá? Porque hoje é um tema tão tratado hoje em dia, né? A pedofilia, a psicopatia, etc, tá? Deixa um comentário aí. Eu vou terminar o vídeo porque já comecei a tossir, tá bom? E até o próximo vídeo.